todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor Criador quer que todos tenham vida. O Senhor Criador ainda ama o que criou. Porque o amor de Deus vai além do céu, que enviou o Senhor Jesus, o seu único Filho, o seu amado Filho, o seu único Filho, o seu amado Filho. Que querem vida. Amém, meu amado e minha amada. Esse é o convite do Evangelho de Cristo Jesus para todos que querem vida, que venham até Ele, que é a fonte da vida eterna. Hoje vamos estar dando continuidade ao livro de Esther, ao quarto estudo. Vamos relembrar um pouquinho do último estudo de sexta passada. Esther capítulo 4, verso 13 em diante diz assim: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Nós vimos no último estudo que o decreto de Amã determinava que no 13º dia do 12º mês, todos os judeus do reino da Pérsia seriam exterminados. 3 milhões de judeus, todos os judeus do mundo, viviam debaixo do império da Pérsia, do rei Assuero. Estávamos no primeiro mês, e no 12º mês, no 13º dia, todos os judeus seriam exterminados. Mardoqueu, quando soube disso, quando viu o decreto sendo publicado em Suzã, que era a capital do reino, e sendo espalhado por todas as províncias, ele botou um pano de saco e chegou até a porta do palácio do rei, mas não pôde entrar porque ninguém podia entrar com aquelas vestes. Então Esther mandou o seu moço ir até Mardoqueu saber o que estava acontecendo. Então Mardoqueu pede que Esther vá até o rei e revele o seu povo, a sua raça, que ela era uma judia, e intercedesse pelo seu povo. Já havia 5 anos que Esther tinha sido nomeada rainha da Pérsia, e ninguém sabia que ela era judia, porque esse tinha sido o conselho de Mardoqueu.
Porém, Esther responde a Mardoqueu que ninguém poderia chegar até a presença do rei sem ser convidada pelo rei, porque a pena era de morte, a não ser que o rei estendesse o cetro e desse perdão àquela pessoa. Porém, já havia 30 dias que Esther não era convocada a estar na presença do rei. E diante dessa resposta, Mardoqueu lembra a Esther que ela não deveria pensar que seria a única judia a escapar da matança, porque Deus providenciaria um escape para o seu povo de outra maneira. Porque os judeus eram o povo de Deus e havia uma promessa sobre eles. E segundo, Mardoqueu lembra a Esther que se ela não fizer parte dela, então ela e a casa dela vai perecer, que eles serão castigados, sofrerão a punição pela sua desobediência a Deus. E no terceiro argumento, Mardoqueu lembra a Esther dizendo, quem sabe não foi para um momento como esse que você foi nomeada rainha da Pérsia. Já havia 5 anos que Esther tinha sido nomeada rainha, e nesse momento crucial da história, era necessário que ela se revelasse ao rei, revelasse ao seu povo, a sua origem e intercedesse pelo seu povo. Então, mediante esses 3 conselhos de Mardoqueu, Esther pede para que Mardoqueu e os judeus jejuassem por ela, e que ela com as suas moças também jejuariam 3 dias, então ela iria até a presença do rei. Ainda que esse não fosse o costume, e que se ela perecesse, então, que ela morresse então, mas que ela faria a parte dela. Esther capítulo 5, versículo 1, onde vamos dar início ao estudo dessa noite, diz assim: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: Se bem parecer ao rei, venha ao rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. E qual o teu requerimento? E se fará, ainda que seja até a metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Aqui nós vemos a intervenção de Deus na história. E aqui nós aprendemos também que devemos nos esforçar, devemos fazer a nossa parte e devemos confiar em Deus. Que aquilo que nós não podemos fazer, Ele há de fazer por nós, quando confiamos nele e quando fazemos a sua vontade. Primeira coisa que aprendemos aqui com Esther é que guerras espirituais, batalhas espirituais são vencidas através das armas espirituais. Esther com as suas servas e Mardoqueu e os judeus jejuaram 3 dias ao Senhor, para que Deus preparasse todas as condições perfeitas e para que Esther pudesse chegar até a presença do rei sem ser morta. Esther, que era uma jovem muito bonita e por isso foi escolhida a rainha, não usou da sua sensualidade, da sua beleza, para tentar persuadir o rei, mas antes confiou no Senhor e jejuou por 3 dias para que Deus quebrantasse o coração do rei. Provérbios 21, verso 1 vai dizer que o coração dos príncipes e dos reis é como um rio nas mãos do Senhor, que ele inclina para onde ele quer. Deus controla a história. Deus influencia os poderosos a fazer a sua vontade quando e como Ele quer. E aqui nós vemos um grande milagre da parte do Senhor, porque quando Esther chegou à presença do rei, ela alcançou graça aos olhos do rei.
O rei, ao invés de sentenciá-la à morte, porque ela tinha aparecido sem ser convidada, o rei estendeu o cetro até ela, mostrando misericórdia, mostrando graça. E ela tocou na ponta do cetro e alcançou a benevolência do rei, alcançou o favor do rei. E o rei chegou até ela e disse: o que você quer, Esther? Qual é a tua petição? Se for até metade do meu reino, eu te darei. Lembrando que o rei Assuero, ele tinha um reinado muito grande, extenso, abrangia 3 continentes. 44% da população mundial estava debaixo do seu governo. 50 milhões de pessoas eram governadas por ele. O seu reino era riquíssimo e próspero. E apesar de ter mais de 30 dias que ele não chamava Esther, quando ele a viu, ele a amou de tal maneira, ele teve tanta compaixão dela que disse que, ainda que ela pedisse metade do reino dele, ele a daria a ela. Olha como Deus faz as coisas, meu amado, minha amada. Olha como ele governa sobre todas as coisas, como ele controla sobre todas as coisas e como ele faz o que ele quer, quando quer, e ninguém pode resistir à sua vontade. Conforme ele disse ao profeta: agindo eu, quem impedirá? Esse é o grande, bondoso, poderoso Deus a quem nós servimos, que faz o que a vontade dele estabeleça. Ele fez com que Esther achasse graça aos olhos do rei Assuero, e por isso Esther usou de sabedoria e convidou ele e Amã para um banquete. E ele foi. E no meio do banquete ele volta a perguntar a Esther: o que você quer que eu te faça? Até metade do meu reino eu te darei. Porém Esther, com sabedoria, pediu para que ele voltasse no dia seguinte, então ela lhe diria o que ela queria dele. Aqui no versículo 9 vai nos continuar a história, vai dizer que então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos, e Azeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados, ou seja, 20 metros de altura, e amanhã diz ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Amã era extremamente vaidoso. Ela é extremamente amante das riquezas, da glória, das honrarias humanas. Quando ele saiu, ele ficou cheio de vaidade e se engrandeceu, porque somente ele e o rei tinham sido convidados para o banquete de Esther. O rei tinha exaltado Amã, colocado Amã numa posição acima de todos os outros príncipes. Amã era o braço direito do rei, contanto que quando ele pediu para que o decreto fosse feito, para que os judeus fossem exterminados, de prontidão o rei atendeu o seu pedido. Porém, o fato de Mardoqueu não se curvar diante dele, não se levantar diante dele, não lhe prestar honras, enfurecia ele de tal maneira que conseguia entristecê-lo mesmo diante de tamanha glória e riqueza que ele tinha. Quando ele saiu do banquete de Esther alegre, porque somente ele e o rei tinham sido convidados para o banquete, ele viu Mardoqueu na porta do palácio, e Mardoqueu se recusou a se levantar diante dele. Mardoqueu ignorava totalmente a presença de Amã. Mardoqueu não estava nem aí para o fato de Amã ser grande, ser rico e poderoso. Como já vimos no outro estudo, o fato de Amã ser descendente dos amalequitas, inimigo dos judeus, inimigo do Senhor, Mardoqueu ignorava a sua presença. Isso irritou Amã de tal maneira que Amã foi para casa, reuniu a sua esposa, seus filhos, seus amigos, deu um grande banquete, contou das suas conquistas, de como ele era grande diante do rei, porém expressou o seu descontentamento com Mardoqueu. E o conselho da sua mulher foi que ele fizesse uma forca de 20 metros de altura e que pendurasse Mardoqueu lá.
que no dia seguinte ele chegasse até o rei e pedisse que Mardoqueu fosse enforcado. Ora, se o rei concordou com um decreto que exterminasse 3 milhões de pessoas, quanto mais o rei não permitiria que Mardoqueu fosse morto. Mardoqueu está em casa sem saber de nada. Esther também não sabe. Mas naquela noite, o plano de execução de Mardoqueu havia sido planejado. Amã estava tão irado que ele não quis esperar até o 13º dia do 12º mês. Ainda faltava 10 meses para que os judeus fossem mortos. E a ira de Amã era tão grande que ele queria resolver logo o problema. E o conselho da sua esposa foi: manda fazer a forca, amanhã você pede para o rei para que Mardoqueu seja enforcado, e então você vai alegre para o banquete de Esther. E assim foi feito. E assim Amã ficou em paz, ficou feliz, mandou fazer a forca e foi dormir satisfeito, pensando: amanhã eu acabo com a raça de Mardoqueu. Porém, o capítulo 6, versículo 1 vai mostrar o grande livramento e ação de Deus. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Esther capítulo 6, verso 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra, mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Que Deus nos abençoe ao lermos a sua palavra. Amém? Glória ao nosso Deus. Irmão, meu irmão, minha irmã, você prestou atenção no que nós acabamos de ler? E no grande milagre, escape e livramento que Deus fez? Amã já tinha planejado pedir ao rei a cabeça de Mardoqueu. Amã já tinha colocado no seu coração naquela noite que na manhã seguinte ele entraria à presença do rei e a primeira coisa que ele faria seria pedir que Mardoqueu fosse enforcado. Amã tinha grande prestígio diante do rei. Amã tinha sido exaltado pelo rei acima de tudo e de todos. Amã tinha publicado pedido para que o rei publicasse um decreto para que todos os judeus fossem exterminados e o rei assim concordou. Com certeza,
o rei concordaria com a morte de Mardoqueu. Ainda mais porque era uma ordem do rei que todos honrassem Amã. Nós lemos no capítulo 2, assim que Esther tinha sido nomeada rainha 5 anos atrás, que um dia Mardoqueu estava na porta do rei e ouviu 2 servos seus conversando, falando sobre o seu projeto e plano de exterminar, de matar o rei. 2 servos do rei estavam com raiva do rei e tinham planejado matar o rei. Mardoqueu ouviu aquilo e mandou avisar Esther. Esther avisou ao rei em nome de Mardoqueu e aquilo foi investigado e descobriu que era verdade. E os 2 homens foram enforcados. 5 anos se passaram e aquilo aparentemente ficou esquecido. Porém, tinha sido relatada nas crônicas do rei, nos feitos do rei. O rei tinha uma crônica onde se escreviam aquilo que acontecia, os principais fatos. É só você ler na Bíblia que nós temos 1ª Crônicas e 2ª Crônicas. 1º Crônicas e 2º Crônicas, que são os relatos dos reis de Israel. O rei da Pérsia também tinha o seu livro de crônicas, onde se relatava aquilo que acontecia no seu reino. Naquela madrugada, justamente naquela madrugada, enquanto Amã já tinha decidido pedir a cabeça de Mardoqueu, o sono do rei foi embora. O rei ficou com insônia naquela noite. E de tanta coisa que ele poderia pedir, e de tanta coisa que ele poderia fazer, ele decidiu pedir que lessem o livro de crônicas na sua presença. E no livro de crônicas que era tão grande, o rei já tinha mais de 7, 8 anos de rei, como rei da Pérsia, de tantas coisas, de tantas histórias, de tantos fatos que haviam registrados ali naquele livro, caiu justamente a história de Mardoqueu. Leu-se justamente ao rei o fato de que Mardoqueu tinha descoberto uma trama de assassinato do rei, e que havia revelado, e que através daquilo a vida do rei tinha sido salva. E quando o rei ouviu aquilo, ele perguntou: o que fizeram a Mardoqueu? Qual foi a recompensa que deram a ele? E a resposta foi: nenhuma. Diante disso, nesse exato momento, Amã está entrando no palácio para pedir a cabeça de Mardoqueu. E o rei vira até os seus moços e pergunta: quem que está entrando no palácio? Eles falam: Amã. Então chama ele aqui. E quando Amã chega até a presença do rei, o rei diz: Amã, o que se deve fazer àquele homem a quem o rei quer honrar? E Amã pensou no seu coração, extremamente vaidoso como era: quem que o rei mais ama e vai querer honrar mais do que a mim? Sou o braço direito dele, o único convidado ao banquete de Esther. É claro que ele vai querer honrar a mim. Então ele fala exatamente aquilo que ele gostaria que fizesse com ele. Que se colocasse uma coroa que o rei usa, que se pegasse um cavalo do rei e que se levasse esse homem no cavalo do rei, com a coroa do rei, andando pela cidade, e alguém dizendo: é assim que o rei faz a quem ele quer honrar. Meu amado e minha amada, eu dava tudo para ver essa cena. Imagine a cara de Amã quando o rei disse: muito bem, Amã, gostei dessa proposta. Pega o cavalo, pega a roupa real, pega a coroa e faça tudo isso que você falou a Mardoqueu, que está ali sentado na porta do palácio, e não deixe que nenhuma dessas palavras caia por terra. Aleluia! Imagine o espanto de Amã quando ele viu que essa honra que ele tinha acabado de sugerir ao rei seria feita a Mardoqueu, o judeu a quem ele odiava e a quem ele tinha acabado de entrar na presença do rei para pedir que ele fosse morto. Meu amado e minha amada, é assim que Deus faz na vida dos seus. Ele cuida, Ele guarda, Ele dá escape e livramento e age na hora certa. Deus haverá de intervir e criar um grande livramento para os judeus daqui a alguns meses, que nós vamos continuar estudando o livro de Esther. Mas Mardoqueu não poderia esperar. O decreto do extermínio dos judeus seria feito daqui a 8 meses, 10 meses. Mas a vida de Mardoqueu estava em risco naquela madrugada. Naquela manhã Mardoqueu seria morto. E naquela madrugada Deus interviu, tirando o sono do rei, fazendo que o livro de crônicas do rei fosse levado à presença dele. E que fosse lido o momento em que relata o escape que Mardoqueu tinha feito ao rei, delatando
um plano de assassinato há 5 anos atrás. Gálatas vai dizer que não devemos deixar de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher se não desanimarmos. A obra das nossas mãos traz uma recompensa. Devemos sempre plantar o bem, porque sempre chegará o momento de colher. Mardoqueu, há 5 anos atrás, tinha colhido bem. Imagina você fazer o bem, você salvar a vida de uma pessoa e durante 5 anos você não receber nada em troca. O rei nunca mandou fazer um agradecimento a Mardoqueu. Mardoqueu salvou a vida do rei. Mardoqueu descobriu que tinha 2 homens servos dele tramando o seu assassinato. Mandou avisar Esther. Esther avisou ao rei em nome de Mardoqueu. Descobriu-se que aquilo era verdade. Porém, o rei não fez nada para agradecer a Mardoqueu. Porém, aquilo foi relatado no livro das Crônicas do Rei. E 5 anos depois, naquela madrugada, Deus tira o sono de Assuero e faz com que esse período seja lido na frente do rei. E isso faz com que Mardoqueu seja salvo. Aleluia. Deus está no controle da minha e da sua vida, meu amado. Deus não perde o controle, Deus não chega atrasado, nada foge ao controle dele. Mesmo quando tudo aparentemente dá errado, Deus continua absoluto, soberano no controle da situação. Devemos nos lembrar sempre disso. Não podemos esquecer isso, que Deus não chega atrasado, que Deus não perde o controle, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que se a minha vida e a sua vida está entregue nas mãos de Deus, então nós podemos descansar. Meu amado, como diz Spurgeon, se nós não descansarmos em Deus e não confiarmos nele nessa vida, como confiaremos nele durante toda a eternidade? Nós não confiamos em Deus para a eternidade, nós não cremos que quando morrermos seremos salvos e passaremos a eternidade com Ele. Como é que nós podemos crer nisso e não crer que Ele está no controle da nossa vida? Ele não perde o controle de nada, meu amado e minha amada. Lembra de Marta e também Maria em João capítulo 11, quando Jesus chega e Lázaro já tinha morrido há 4 dias. E primeiro Marta vai até o encontro dele, depois Maria, e ambas dizem: Senhor, se tu estivesse chegado aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. Houve um propósito em porque Jesus se demorou 2 dias na cidade desde que ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. Porque ele queria mostrar a sua glória e ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. E diante deste grande milagre, o texto vai dizer que muitos judeus creram nele. Tudo que Deus permite tem um propósito, meu amado e minha amada. Ainda que não entendamos, ainda que não vejamos, tudo tem um porquê. Nada foge ao controle dele. Não existem coincidências no mundo governado por Deus. Absolutamente nada foge ao controle do Senhor que governa sobre toda a história. Amã tinha determinado no seu coração que Mardoqueu fosse enforcado no dia seguinte. Enquanto Amã caminhava para o palácio para pedir a cabeça de Mardoqueu, Deus fazia com que o livro das Crônicas do Rei fosse lido perante Assuero. E assim ele honrasse e recompensasse Mardoqueu. Porque há 5 anos atrás, Mardoqueu tinha descoberto o plano de matá-lo. Nesse exato momento, Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Nesse exato momento, Deus está preparando coisas. Deus está cuidando de situações. Deus está trabalhando em nós, em coisas que Ele vai fazer daqui a 10, 20 anos. Mas Ele já determinou e Ele já está agindo, porque nada foge ao controle dEle. Deus conhece o futuro, meu amado, muito melhor do que eu e você conhecemos o agora. Mais do que nós lembramos de ontem, Deus já sabe o que vai acontecer daqui a 10 milhões de anos. Ele é o Senhor de toda a história. Ele governa absoluto sobre todas as coisas. Conforme Mardoqueu disse para Esther no capítulo 4, versículo 13: socorro e livramento virão de outra parte para os judeus. Aleluia. Se uma porta se fechou, é porque Deus assim o quis.
Ele conhece o amanhã. Ele há de abrir uma outra porta melhor no momento oportuno, para a glória dele e para o nosso bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28. Todas as coisas. Todas as coisas. Deus age em todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nunca devemos nos esquecer disso. Deus governa a história. Ele sabe aquilo que é melhor para mim e para você. Ele sabe aquilo que vai nos destruir. Há muitos caminhos que para o homem parecem bons, mas o final é de morte, diz Provérbios. Há muitas portas que queremos entrar, porque nós achamos que será para o nosso bem, mas Deus fecha por amor a nós, porque será para a nossa ruína e para a nossa destruição. Apocalipse diz que Ele é o Deus que abre portas que ninguém fecha, aleluia! E Ele também fecha portas que ninguém abre. Se Deus tivesse dito sim para tudo aquilo que eu pedi a Ele, provavelmente eu nem estaria aqui falando com você nesse momento. Eu louvo a Deus porque Ele abriu portas que ninguém pode fechar na minha vida. Sim, eu vejo o cuidado dEle, tantos milagres, tantos livramentos. O fato de eu estar aqui, porque quando minha mãe estava grávida de mim, a medicina me condenou, porque ela tinha alta taxa de toxoplasmose, e os médicos mandaram abortar porque eu não nasceria. Mas eu também vejo ao longo da minha vida muitas portas que Deus fechou. E a minha esposa, que é a pessoa que melhor me conhece, ela vira e mexe, ela diz isso para mim. Amor, ainda bem que Ele fechou essas portas, porque senão você seria outra pessoa. E glória a Deus por isso. Que bom que Deus fechou portas. Que bom que Deus humilhou, permitiu momentos de provação, de escassez, de dificuldades, para quebrar todo orgulho, toda vaidade, para me fazer depender dEle, para se revelar a mim, para fazer que eu conhecesse Ele, conhecesse o verdadeiro Evangelho. Glória a Deus por isso. Como diz Lutero, não sei por quais caminhos Ele me guia, mas eu conheço muito bem o meu guia, aleluia. Eu não sei por quais caminhos Deus está te levando, querido, mas eu conheço a Deus e sei que Ele é bom em tudo que Ele faz. Eu não sei o que Deus preparou para mim amanhã, mas eu sei que Ele já está lá. Eu sei que Ele há de cuidar de mim, de me guardar e de me livrar para a honra e glória dEle. E que o propósito dEle será feito na minha vida. E que cabe a mim confiar nele, amá-lo e fazer a sua vontade, sem se preocupar comigo. Esther botou a vida dela em risco para ir até o rei interceder pelo seu povo. E Deus lhe deu graça perante o rei. Mardoqueu comprou uma guerra com Amã, que fez com que um decreto fosse publicado pedindo o extermínio de todo o povo judeu, porque ele preferiu ser fiel a Deus e não se curvar diante daquele que era descendente dos inimigos do Senhor. Muitas vezes o nosso amor a Deus, a nossa fidelidade a Deus vai nos causar problemas. Foi por ser fiel a Deus que Jeremias foi jogado no calabouço, que Isaías foi cerrado no almeio dentro do templo. Foi pela fidelidade a Deus que Daniel foi lançado na cova dos leões, que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, que Paulo, Pedro foram presos, foram perseguidos. Mas Deus cuidou dos seus. Deus cuida dos seus. Quer Deus nos coloque no trono como fez com Davi. Quer que Ele permite que a gente seja preso e decapitado como Ele fez com João Batista. Romanos 11:36. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A nossa obrigação como cristão é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, alma e entendimento e de todo o nosso coração. A nossa obrigação como cristão é ser fiel a Deus. É dizer não à nossa carne, não à nossa vontade, é negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus até o fim, custe o que custar. Sabendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E ela vai se cumprir nas nossas vidas. Que é melhor ser preso e decapitado como João Batista do que estar no palácio e ser um Herodes da vida. Que é melhor as prisões, perseguições e açoites como o apóstolo Paulo teve do que ser um rei como Nabucodonosor. Que nós fomos feitos para a glória de Deus.
Que tudo que Deus faz na nossa vida, como foi o terceiro conselho de Mardoqueu a Esther, quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te colocou aí. Onde Deus te colocou, o que Deus te deu, os dons, os talentos, as condições, tudo que Ele faz na nossa vida é para que possamos servi-lo e viver para a honra e para a glória dEle. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu e você fomos feitos para a glória de Deus. Não fomos feitos para nós mesmos. Nós não somos o centro do universo. Nós não somos o centro da Bíblia. Nós não somos o centro do coração de Jesus. O centro é Deus. A glória é dele. A honra é dele. O louvor é dele. E fomos feitos para adorá-lo e para viver para ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a glória do Evangelho e a glória de Deus. Que ele seja glorificado na minha e na sua vida. Mas também temos essa certeza que Ele nos ama, que Ele quer o nosso bem e que Ele cuida de nós e que Ele providenciará o escape e o livramento na hora certa. E conforme o apóstolo Paulo também vai dizer, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. E se chegar o momento de Deus nos levar, sabemos que estaremos com Ele para todo sempre na eternidade e que não há nada nesse mundo que se compare a isso. Porque disse Jesus, do que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que essa é a maior bênção do Evangelho, a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso temos paz, alegria, fé, esperança, porque sabemos que estamos de passagem nesse mundo. Que estamos aqui para viver para a glória de Deus, para anunciar esse maravilhoso Evangelho, a fim de que outros venham e façam parte dessa uma só família de Deus, e vivamos para sempre com o Senhor. Que possamos aprender como Esther a se colocar em risco em prol da vontade do Senhor. Que possamos aprender nesse caso que Deus cuida dos seus. Mardoqueu estava dormindo sem nem saber que estava sendo tramada a sua morte. Mas Deus interviu e providenciou o escape para ele. E Amã, aquele que queria matá-lo, teve que levá-lo montado num cavalo do rei, usando a coroa e a vestimenta real, e dizer para todos que era isso que o rei faria com quem ele quisesse honrar. Os propósitos dos homens e do diabo não prevalecerá sobre a minha e sobre a tua vida, porque nós somos selados pelo sangue de Cristo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e nós somos do Senhor. Que a vontade de Deus será feita na nossa vida, ainda que os homens não vejam. É fácil dizer que Deus era com Davi quando Davi chegou no trono, mas Deus também era com Paulo quando Paulo estava preso. Mas Deus também era com João Batista. Jesus vai dizer que de todos os profetas nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Mas isso não impediu que ele fosse preso e decapitado por amor ao Evangelho. Mas nós sabemos onde ele está e quão grande recompensa ele terá pela sua fidelidade a Deus. Nós fomos chamados para ser fiéis a Deus. Esse é o propósito do Evangelho. Essa é a minha e a sua missão, sermos fiéis a Deus. Quer com muito, quer com pouco. Quer na saúde, quer na doença. Quer na alegria, quer na tristeza. Na riqueza ou na pobreza. No período de honra ou de humilhação. Nós somos chamados para ser fiéis a Deus. Para amá-lo acima de todas as coisas. E colocarmos a nossa vida em risco, se preciso for, pela propagação desse Evangelho. E para que todos saibam quem é Deus. Que eu e você possamos amar a Deus, buscarmos conhecer a sua vontade, orar dizendo, Senhor, mostra qual é a tua vontade, eu quero viver no centro da tua vontade, eu quero andar nos teus caminhos. Salmo 128, bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor. Feliz será e tudo lhe irá bem, comerá do fruto das suas mãos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que eu e você possamos temer ao Senhor. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que possamos andar nos caminhos dele. No seu caminho geral, que é o que a palavra diz. Não mentir, não adulterar, amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus. Mas também possamos andar nos caminhos individuais que Deus traçou para mim e para a tua vida.
o chamado ministerial que Ele tem para você, a vontade que Ele tem para você. Deus colocou Esther no trono como rainha porque Ele tinha um propósito para aquilo. Deus usou Mardoqueu para aconselhar Esther porque ele tinha um propósito naquilo. Deus tinha um propósito no ministério do apóstolo Paulo, ele tinha um outro propósito no ministério do apóstolo Pedro. Deus tem propósitos e chamados individuais para nós. E quando nós desobedecemos esse chamado, quando nós tentamos fugir, nós sofremos as consequências disso. Jonas foi parar no ventre de um grande peixe porque ele não obedeceu ao chamado de Deus na sua vida. Que eu e você possamos ser fiéis ao chamado de Deus, entendendo que Ele controla a história e que a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, sempre será estabelecida nas nossas vidas. Esse é o ensinamento para hoje do livro de Esther. Esse momento maravilhoso. Deus controla a história. Podem estar tramando contra ti, podem estar tramando para pedir a tua cabeça num banquete, mas Deus controla a história. E quando Ele entra e quando Ele age, não há ninguém que possa impedir. Mas possamos entender também isso. Como José disse para os seus irmãos em Gênesis 47, quando ele se revela aos seus irmãos: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção para que vidas fossem salvas. Toda vez que Deus nos abençoa, é para que possamos abençoar. Toda vez que Deus nos levanta e nos usa, é para que possamos ser um instrumento para abençoar outras vidas. Que Deus faça de você um instrumento. Eu gosto de orar muitas das vezes dizendo: Senhor, eu sou o teu instrumento. Toque em mim a canção que tu quiseres tocar. Nós somos instrumentos na mão de Deus. E Ele faz e Ele nos usa como Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Porque nós somos os vasos. Ele é o oleiro e o oleiro faz o que bem entender com o vaso. Que possamos ser vasos de honra para a glória do Evangelho, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada, e que não se esqueça, diante de todo o caos que estamos vivendo, diante das más notícias, assim como chegaram para Jó, uma atrás da outra, mas Deus ainda está no seu trono. E como diz Abacuque 2, versículo 21, se eu não me engano, Deus está no seu alto e sublime trono. Cale-se diante dele toda a terra. Nos calemos diante de Deus, da sua soberania e do seu governo, e possamos honrá-lo, louvá-lo e amá-lo, acima de todas as coisas, em todos os momentos, porque tudo que Deus permite tem um porquê, tem um propósito. J.C. Ryle vai dizer algo maravilhoso, que nós devemos tomar cuidado ao murmurar ou reclamar nos momentos de angústia, porque cada tribulação, cada luta é um recado de Deus para nós. Deus está falando conosco. Diante dessa pandemia, diante das lutas, Deus tem um recado para nós. Que possamos nos submeter com amor ao seu governo e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. Como dizia a canção, né? Faça o que está no seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada, em nome de Jesus.